Olá, o meu nome é César Pereira e eu gostaria de dar a todas e a todos as boas-vindas a mais um episódio do Direito Público em Debate. Essa é uma iniciativa do canal Arbitragem para promover um debate aprofundado a respeito de temas de direito público muito propriamente vinculados às discussões que se verificam em processos arbitrais envolvendo tanto a administração pública quanto partes privadas sujeitas ao influxo do direito público. E hoje a discussão que nós teremos é justamente sobre o direito concorrencial e arbitragem, que está, essa discussão, num campo, de um certo modo, comum entre os debates que envolvem a administração pública e esses que eu mencionei, que envolvem puramente partes privadas, mas sujeitas a uma regulação pública intensa, sujeitas a normas de direito público. E nós não poderíamos ter aqui hoje conosco pessoas mais qualificadas para essa discussão do que a doutora e professora Ana Frazão e a doutora Maiara Gasparotto Tonin, que vão compartilhar conosco hoje as suas experiências, o seu conhecimento a respeito desse tema. A doutora Ana Frazão conhecida de todos, a nossa palestrante, grande convidada do dia, conhecida de todos por sua atuação no direito concorrencial. Ela é doutora em direito empresarial pela PUC de São Paulo e é sócia e fundadora do escritório Ana Frazão Advogados, e foi conselheira do CAD, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, justamente no momento de pioneirismo do CAD em relação à arbitragem no campo do direito concorrencial. É uma grande satisfação poder contar aqui conosco com a participação da professora Ana Frazão, que tem tanto a compartilhar, não só do seu conhecimento, mas da sua experiência prática mesmo, nesse tema. E nós teríamos também hoje como debatedora a doutora Maiara Gasparotto Tonin, que é advogada, mestre em Direito Empresarial pela Universidade de São Paulo, e que está, curiosamente, complementando a sua formação justamente com o curso de Economia. Ela está concluindo o curso de Economia em Brasília, essa visão estritamente econômica também dos temas relacionados com o direito concorrencial certamente agregará muito à discussão que nós teremos aqui hoje. Eu gostaria, então, sem tomar mais tempo da nossa palestrante, da nossa debatedora, eu gostaria de, agradecendo mais uma vez, passar a palavra à professora Ana Frazão. Obrigado, Ana. Olá, César. Olá, Maiara. Eu é que agradeço pelo convite, um prazer enorme estar com vocês. Parabenizo desde já a iniciativa do canal Arbitragem. Eu acho que, pelo que eu vi da programação, os temas são todos muito instigantes e eu fico muito feliz de poder estar aqui para falar também de um assunto que eu considero tão importante e tão caro. Falar de arbitragem em direito concorrencial parece falar de dois mundos a prioristicamente inconciliáveis, né? Já que todos nós sabemos que a arbitragem é destinada à solução de direitos patrimoniais disponíveis e o direito da concorrência ele está afeto ao interesse público, a direitos difusos, às chamadas leis de regulação dura e etc. Porém, apesar desse aparente conflito ou dessa aparente dificuldade de um casamento, é muito importante também a gente lembrar que mesmo as questões concorrenciais, elas apresentam importantes dimensões privadas. Muito antes do direito da concorrência existir, já havia disputas entre agentes econômicos entre si, ou entre agentes econômicos e consumidores, e que mostravam essa dimensão privada do problema.
O direito da concorrência veio acrescentar uma espécie de camada extra de complexidade para dizer que esses problemas, para além dessa dimensão privada, teriam também uma dimensão pública, que estaria sujeita a uma regulação específica por parte do Estado, seja uma regulação ex ante, como acontece no controle de estrutura, seja uma regulação ex post, como acontece no controle de condutas, mas sem prejuízo realmente de continuar mantendo essa dimensão privada, que vai poder ser equacionada pelas diferentes formas de composição de conflitos, ou seja perante o judiciário, seja também perante a própria arbitragem. Então, isso é importante enfatizar, porque no Brasil a gente ainda tem uma certa dificuldade em casar esses dois aspectos, o que não acontece em vários países. Eu acho que um exemplo muito interessante é o exemplo do próprio direito norte-americano, em que muito do direito da concorrência acontece perante os tribunais e acontece mediante lides privadas, ou seja, disputas entre agentes econômicos, nas quais, juntamente com as questões privadas, são também trazidos aspectos importantes concorrenciais. E é muito interessante que o Brasil, pouco a pouco, está começando a construir um caminho de solidificação do que a gente chama de enforcement privado do direito da concorrência. Esse objetivo está presente desde a nossa lei de 84, ele foi reproduzido na nossa lei mais atual. Recentemente, a nossa lei passou por uma reforma que teve, dentre os seus objetivos, o de estimular e criar incentivos adequados para esse enforcement privado, rompendo ou mitigando alguns dos obstáculos que a gente constatou ao longo do tempo, como realmente entraves ou grandes dificultadores para esse enforcement privado. O que, aliás, fazia com que o Brasil fosse sujeito a muitas críticas, inclusive críticas da OCDE, no sentido de que precisava realmente aprimorar o seu enforcement privado. E também é muito importante a gente lembrar, né, que imaginar que o direito da concorrência ele tem a sua aplicação, a sua eficácia, dependendo exclusivamente da atuação do CAD, é realmente depositar nas costas do CAD uma missão praticamente impossível, já que nós estamos diante de um país de dimensões continentais e estamos diante de uma autarquia que, claro, tem uma série de limitações, a começar limitações orçamentárias, não vai conseguir investigar tudo, não vai conseguir resolver todos esses problemas, em razão do princípio da seletividade, da especialidade, vai ter que priorizar algumas investigações, e de maneira que esse enforcement privado não só é possível, como ele é extremamente desejável. E num país como o Brasil, a gente realmente teria que despender todos os esforços possíveis para que esse sistema ele possa, de fato, ser efetivo, ele possa ser eficiente, e me parece que a arbitragem é um excelente mecanismo aí para que possamos dar essa efetividade ao direito da concorrência. A grande questão é que muitas vezes esse diálogo entre arbitragem e concorrência vai ser também delicado, né? Ele vai precisar aqui de algumas costuras e de algumas reflexões, né? Se, como eu disse para vocês, todo ilícito concorrencial normalmente vai apresentar também uma dimensão privada, porque vai afetar agentes específicos, seja outros agentes econômicos, seja também consumidores. Ao mesmo tempo, essa costura não vai ser fácil, ela vai envolver alguns cuidados. E para além desse tema, que eu vou procurar, claro, explorar um pouco na minha fala, ainda há uma discussão muito interessante de saber se, em que medida, o próprio CAD, como autarquia, pode se utilizar da arbitragem como um instrumento complementar de várias das suas soluções, tanto no âmbito do controle de condutas, como também no âmbito do controle de estruturas. Então, me parece que esse é um ponto bastante também interessante, né? Bom, eu vou começar então com a primeira questão, ou seja, como lides privadas poderiam discutir questões concorrenciais perante a arbitragem, e numa segunda parte da minha exposição, então, eu vou tratar dessa possibilidade que já vem sendo utilizada pelo CAD
também de nos valermos da arbitragem como um mecanismo de facilitação de implementação de medidas anticoncorrenciais, perdão, medidas, né, em favor da concorrência que possam ser adotadas pelo próprio CAD. Mas uma coisa é certa, em qualquer que seja essa vertente, me parece muito importante também ressaltar uma advertência da OCDE, no sentido de que a arbitragem em questões concorrenciais ela não pode, em nenhuma circunstância, interferir na legítima competência das autoridades concorrenciais, ou seja, ela não pode mitigar, reduzir ou influenciar no enforcement privado, influenciar indevidamente no sentido de restringir. Ela poderia, no máximo, ajudar, facilitar e complementar. E isso, claro, vai trazer também algumas dificuldades, mas que, ao meu ver, como eu vou procurar demonstrar aqui na minha fala, são todas superáveis e a gente já tem alguma experiência para comprovar esse tipo de questão. Né? Então, é claro, todos nós sabemos, se estamos falando aqui de uma arbitragem entre partes privadas, obviamente, o objeto daquela questão vai estar limitado às partes, vai estar limitado aos direitos disponíveis e, portanto, jamais vai poder envolver qualquer tipo de intromissão nas próprias competências do CAD, e muito menos vai poder ser utilizado como espécie de blindagem ou proteção indevida das partes diante também da ação das autoridades concorrenciais. Então, veja, quando a gente pensa na arbitragem que, de alguma maneira, está relacionada a questões concorrenciais, seja tendo como objeto uma questão que, no seu fundo, é também uma questão concorrencial, seja quando a questão concorrencial aparece como, pelo menos, uma questão lateral na disputa privada das partes, vai ser muito importante a gente tentar separar as esferas de responsabilidade. O que é a esfera civil e o que é a esfera administrativa. Então, repito, se o ilícito antitruste, ele de fato apresenta essa dupla dimensão, vai ser interessante a gente separar cada uma dessas dimensões para saber o que pode e deve ser tratado na arbitragem. É claro que quando a gente está falando, por exemplo, de ressarcimento de danos, nós estaremos diante de uma hipótese na qual não haverá dúvidas de que a dimensão privada é uma dimensão que se aflora. E isso pode acontecer diante de uma série de disputas contratuais, quando se comprova que cláusulas contratuais, por exemplo, decorreram de um ilícito anticompetitivo e que vai poder, então, ensejar uma série de problemas naquele tipo de contrato. Mas vejam que, assim como em algumas situações é fácil a gente separar essas esferas de responsabilidade, o que é a dimensão privada, o que é a dimensão pública de um eventual ilícito antitruste, em muitas dessas discussões, isso não vai ficar tão claro, né? Basta lembrar que, quando estamos falando de obrigações comportamentais, vamos imaginar que envolvam interferências diretas em cláusulas contratuais, em comportamentos, que envolvam obrigações de fazer e não fazer das partes, como o CAD também pode aplicar esse tipo de medida dentre as suas sanções, a própria cessação do ilícito, vejam que aí a gente já está diante de uma situação na qual existe uma zona de interpenetração entre o que é a competência do CAD e o que é propriamente um enforcement privado. Se estamos falando de um agente com uma grande posição dominante, um agente monopolista, inclusive, eventuais medidas que podem ser tomadas na arbitragem, todos nós sabemos, vão transcender o mercado como um todo. Então, portanto, essa separação nem sempre vai ser tão simples. E todos nós sabemos, muitas vezes, que mesmo no âmbito indenizatório, uma indenização de um dano que decorra, por exemplo, de um descumprimento de um contrato, de um problema concorrencial, que, por sua vez, tenha influenciado naquele contrato, a sanção e a indenização, embora distintas, também não são noções estanques, são noções que dialogam entre si. Vejam que, numa situação em que já tenha havido uma condenação pelo CAD, no momento em que o tribunal arbitral vai analisar aquela prática,
ou eventualmente aquele contrato, me parece que aqui nós estamos diante da situação que talvez seja mais confortável, né? O CAD já exerceu por completo a sua competência, ele já deixou muito claro qual é a dimensão do enforcement privado e, portanto, caberia à arbitragem tão somente e, dependendo também de uma série de circunstâncias, aplicar as consequências lógicas daquela decisão do CAD no que diz respeito à disputa privada entre as próprias partes. Então, aqui, o enforcement privado ele é claramente complementar ao enforcement público e nós já temos parâmetros muito claros, porque já existe a própria decisão do CAD, né? Então, nesses casos, a gente já tem uma doutrina, por assim dizer, considerável, reforçando o cabimento e as vantagens das arbitragens nessas hipóteses. O mais complicado é quando a gente tem uma situação na qual ainda não há esse enforcement público, seja porque a disputa arbitral ela foi movida antes de qualquer exercício de competência por parte do CAD, seja porque a disputa arbitral ela é paralela, ela é simultânea. E aqui, de fato, a gente vai poder encontrar algumas dificuldades, né, em relação a esses casos. Né? Vejam que, vamos imaginar uma hipótese em que as partes estejam numa arbitragem discutindo uma determinada conduta e a instância arbitral negue, por exemplo, qualquer ilicitude, negue uma eventual pretensão ressarcitória, e depois o CAD venha confirmar que existe sim aquele ilícito concorrencial. Né? É claro que, numa hipótese inversa, a rigor, a gente não teria tanto problema, porque a gente sabe que pode haver o ilícito civil sem que haja o ilícito concorrencial, mas considerando que o ilícito administrativo ele é mais rigoroso do ponto de vista da sua configuração do que o ilícito civil, se há o ilícito administrativo, a gente parte da premissa de que o ilícito civil é uma consequência lógica e, portanto, numa situação como essa, poderia haver uma desarmonia entre as decisões, né? Ou seja, o CAD e o Tribunal Arbitral, diante de fatos idênticos ou muito próximos, estariam adotando não só decisões contrárias ou conflitantes, como decisões que, a rigor, comprometem a própria unidade do sistema. Mas esse é um ponto, né, bastante importante aí. Essa dificuldade, ela não é uma dificuldade exclusiva da arbitragem, ela já existiria se essa mesma lide privada estivesse se travando perante o Poder Judiciário. Né? Na verdade, aqui a gente tem um problema de base, que é exatamente como essas diferentes instâncias de responsabilização, embora autônomas, elas devem interagir entre si a fim de se assegurar uma unidade, por exemplo, né, do sistema. E, de fato, a gente sabe que ainda tem muito a evoluir. Mesmo essa relação entre a responsabilidade criminal e a responsabilidade civil, todos nós sabemos que também não é simples. E quando a gente introduz o ilícito administrativo, que é o caso das infrações antitruste, isso se torna também ainda mais delicado. Então, me parece que aqui, né, nós não temos nenhuma razão para recuar em relação à arbitragem, mas apenas temos que reconhecer que, sim, existem conflitos naturais entre essas duas esferas, conflitos que já estão presentes quando essas lides privadas são travadas no Poder Judiciário, né, e que realmente vamos ter que enfrentar e tentar encontrar mecanismos para uma maior harmonia entre essas duas esferas. Né? Também é muito importante saber que, em qualquer que seja o caso, a decisão arbitral claramente não vincula o CAD. Então, mais uma vez, a gente tem aquele ensinamento da OCDE, mas que, ao meu ver, espelha muito todo o nosso conhecimento e o próprio enquadramento constitucional e legal do direito da concorrência no Brasil. Então, na pior das hipóteses, né, mesmo que a lide privada seja decidida de uma maneira que o CAD considere contrário
às premissas, aos pressupostos do direito da concorrência, é claro que o próprio CAD vai poder, sim, decidir de maneira contrária, ainda que, numa situação como essa, a gente tenha visto, né, exista uma questão um tanto quanto delicada do ponto de vista de unidade do sistema. O que acontece em situações assim, há também uma discussão que eu considero bastante interessante no plano jurisprudencial e doutrinário, com uma grande contribuição também do direito norte-americano, é que, se de fato estamos falando de arbitragens que tratam de matérias concorrenciais, em que medida isso deveria ou poderia repercutir no eventual controle judicial das decisões arbitrais. Então, a partir de um precedente famoso nos Estados Unidos, né, que foi o caso Mitsubishi, de certa forma, aconteceram uma série de debates que, de certa forma, deram ensejo a duas teorias, uma teoria minimalista, dizendo, olha, em qualquer que seja o caso, o controle judicial de uma decisão arbitral continua tendo os mesmos pressupostos de sempre, não é porque se tratou de uma questão concorrencial que a gente deveria ampliar, e aquela posição segundo a qual, olha, se estamos diante aqui de questões de ordem pública, de alto interesse público, talvez isso devesse, sim, repercutir numa maior extensão desse controle judicial. Então, sim, esse é um ponto em relação ao qual a gente precisa ter uma certa atenção. Particularmente, eu não acredito que isso devesse repercutir na questão do controle judicial, nem mesmo do ponto de vista de futuras propostas legislativas, porque continuo partindo da premissa de que as cortes arbitrais vão definir apenas as lides privadas, ou seja, a partir do momento que elas não interferem na competência do CAD, não haveria, então, pelo menos a prioristicamente, ao meu ver, uma razão para a gente modificar o sistema, ampliar o controle judicial. Eu acho que essas duas esferas poderiam funcionar perfeitamente bem. Embora, né, saibamos que, a depender do caso, medidas comportamentais que possam ser, por exemplo, estipuladas na lide arbitral, diante de agentes que, por sua própria definição, têm comportamentos que influenciam nos mercados como um todo, então essas lides privadas, dependendo da forma como elas são equacionadas, os seus efeitos transcenderão a própria lide privada e, claro, repercutirão sobre o mercado como um todo, né? Então, daí, porque também nos Estados Unidos há uma grande discussão também que acaba desembocando na discussão da arbitrabilidade objetiva, né? Que questões poderiam, exatamente para evitar esse problema, não deveriam fazer parte, a prioristicamente, de arbitragens, né? Mas esse também me parece que é um ponto em relação ao qual a gente teria que avançar com bastante cuidado. Então, para além desse diálogo natural, outras questões surgirão, né, quando a gente introduz a arbitragem aí. Será que isso vai trazer alguma modificação na postura dos árbitros? Árbitros, por exemplo, teriam o dever de ofício de aplicar essa legislação concorrencial? Árbitros, quando identificam uma infração concorrencial, ainda que não tenha sido expressamente alegada pelas partes, devem fazer o quê? Árbitros poderiam, por exemplo, aceitar um compromisso de participar de um painel em que as próprias partes pedem a exclusão de qualquer consideração relacionada à legislação concorrencial. Então, vejam que, apesar da gente tentar avançar nesses caminhos, né, haverá, sim, uma série ainda de dúvidas e uma série de controvérsias, né? E vejam que pensar em arbitragem para questões concorrenciais, além de tudo, nos remete a grandes discussões relacionadas a outras áreas nas quais a gente vai ter, talvez, uma espécie de um interesse público maior na disputa arbitral e vai se ver às voltas com discussões que todos nós já conhecemos em outras áreas. Será que, em alguns casos de arbitragem, nós não deveríamos admitir intervenções de terceiros com uma maior extensão? Será que, em alguns casos, a confidencialidade da arbitragem não deveria ser flexibilizada ou mitigada?
será que numa situação em que a arbitragem trata de questões concorrenciais, não se deveria admitir uma espécie de diálogo com o CAD, pelo menos para efeitos, né, de, claro, não vincular os árbitros, mas pelo menos estimular essa harmonia entre as esferas, né? Então, vejam que, apesar de ser algo possível e desejável, é claro que é um assunto delicado, envolve seus desafios próprios e envolve também uma necessidade de pensarmos em construções que possam, de fato, possibilitar, que possam, no caso, levar a essa harmonização e a unidade do sistema, evitando decisões conflitantes ou que possam criar uma certa instabilidade. E vamos lembrar que, por mais que a gente possa separar esse enforcement privado do público, como regra, nem sempre isso será possível e faz parte da dimensão concorrencial de questões que normalmente o que se decide entre as partes tenha impactos no mercado. Então, essa cisão muito absoluta entre o que é o enforcement privado e público pode, em alguns casos, ser bastante difícil. Bom, vou aproveitar, então, o meu tempinho restante para falar um pouco agora da própria utilização da arbitragem pelo CAD. E, como o César falou, né, eu participei do primeiro julgamento em que supostamente isso aconteceu, eu era relatora desse caso, e na época a gente resolveu se utilizar de uma arbitragem imprópria. Então, eu acho também interessante isso, porque eu preciso aqui, até por uma questão de disclaimer mesmo, dizer que na época eu tinha dúvidas a respeito da viabilidade desse instrumento, eu tinha muito medo de uma utilização indevida ou indiscriminada da arbitragem no enforcement público, mas aquele era um caso que, de fato, o problema concorrencial era muito pontual diante do contexto da operação. Então, ele não trazia preocupações, ao meu ver, sistêmicas. E era algo que podia ser solucionado de uma forma mais precisa com a utilização da arbitragem. Que, ao resolver a lide privada entre os agentes, na época se tratava de uma questão de uma contratação de insumo, em que a gente tinha um agente com posição dominante que podia fechar o mercado, né, e podia criar condições totalmente desarrazoadas de acesso para concorrentes não integrados verticalmente. Então, a gente pensou, bom, qualquer dificuldade que se crie, esse agente pode se utilizar da arbitragem e, dependendo do resultado da arbitragem, caberá ao CAD analisar a arbitragem como uma espécie de dado complementar no exame maior do enforcement público. Então, vejam, nunca foi intenção daquele precedente da gente transferir uma competência pública, até porque eu acho que isso seria ilegal, para um painel arbitral. Mas tão somente dizer, olha, considerando que esse conflito, voltando ao argumento que eu disse no início, também apresenta uma dimensão privada, vamos talvez nos aproveitar, nos auxiliar da expertise de um árbitro que, ao solucionar aquele conflito privado, pode nos municiar em termos de análises de fato, de análises jurídicas, para a gente saber se sim aquela recusa seria anticompetitiva. E, inclusive, partindo da premissa de que sim, o CAD poderia decidir de maneira contrária à decisão daquele árbitro. Então, é por isso até que muito se falou na época, olha, não é que o CAD tenha adotado aqui a arbitragem aqui é imprópria, né? Porque o CAD se utiliza dos elementos e das conclusões do painel arbitral da forma como entender mais adequada, inclusive podendo discordar frontalmente do resultado daquele painel arbitral. E, posteriormente a isso, o que a gente percebe é que o CAD começou a se utilizar desse mecanismo em uma dimensão mais ampla, né? Inclusive, e hoje essa é uma grande discussão, né? Quer dizer, a rigor, assim como na primeira hipótese foi utilizada a arbitragem em um caso de controle de estruturas, para efeitos de se verificar se os remédios comportamentais de não discriminação de fato estariam funcionando, nada impediria que o CAD pudesse se utilizar disso, eventualmente, até em controle de condutas, negociando, por exemplo, um termo de cessação de conduta,
né, em que pelo menos uma das partes já ficaria necessariamente submetida a uma cláusula compromissória, desde que a outra parte assim concordasse e que a demanda privada entre elas pudesse ser resolvida por uma cláusula arbitral. E, em princípio, eu não vejo realmente problemas, acho que a arbitragem pode, dentre diversos outros mecanismos que o CAD tem se utilizado, como, por exemplo, monitoramento por trustees e etc., ela pode e deve ser pensada nessa lógica. E, para concluir, César e Maiara, eu queria só falar de uma última preocupação, né? Não é algo tão simples assim a gente fazer essas parcerias entre o enforcement público e o enforcement privado. É por isso que nesse primeiro precedente que eu mencionei para vocês, a gente tomou tantos cuidados, a gente procurou realmente deixar muito claro ali que não se tratava de uma utilização indiscriminada da arbitragem, ela era pontual em relação ao objeto, ela era pontual em relação aos efeitos, ela observava claramente a advertência da OCDE, no sentido de que o CAD mantinha para todos os efeitos a sua competência. E por que eu estou insistindo tanto no fato da questão ser pontual? Porque era uma questão de fácil monitoramento pelo CAD. Ou seja, diante de uma recusa no fornecimento do insumo, como o problema era muito pontual, nos parecia que o painel arbitral poderia nos oferecer claramente todos os subsídios fáticos e jurídicos para a nossa decisão sobre se o remédio estava ou não sendo atendido. O que a gente tem visto hoje é que muitas vezes a discussão sobre arbitragem, assim como a discussão sobre a utilização de trustees, seja para, especialmente em atos de concentração, ela acontece no contexto de operações extremamente complexas, que em muitos casos nem deveriam ser aprovadas, né? Então, aqui a gente tem outro problema, né? O direito da concorrência que, em razão talvez de uma influência exagerada da Escola de Chicago, ele tem um ônus argumentativo quase que intransponível para reprovar uma operação. Então, às vezes, na tentativa de aprovar, o recurso fundamental é realmente dispor de remédios que são extremamente complexos e de extrema dificuldade de monitoramento. Então, se a gente começa a utilizar desses mecanismos de, não é propriamente delegação, mas vamos dizer, de transferência parcial, ainda que submetido ao controle do CAD, né, de monitoramento para particulares, seja um painel arbitral, no caso da arbitragem, seja por meio de um trustee que vai ali acompanhar isso daí, ao meu ver, a gente precisa ver essas hipóteses com um pouco mais de cuidado. Porque quando a gente diz que o CAD tem que preservar a sua competência, a gente sempre pensa nos custos e na viabilidade desse monitoramento, o que era muito claro nesse primeiro caso a que a gente fez referência. Ali era um caso em que a gente achava que o monitoramento seria relativamente fácil, seria viável, seria execuível, não seria custoso em termos, né, do conjunto da obra. Em muitos casos, eu tenho visto essa discussão se colocando, ainda que não seja implementada, em contextos nos quais, mesmo uma eventual arbitragem poderia ser extremamente custosa, demorada, porque essa questão é complexa. Nós sabemos que, por mais que uma arbitragem seja ágil, dificilmente uma questão absolutamente complexa, ela vai ocorrer num prazo que muitas vezes seja compatível com a necessidade de monitoramento de um mercado. Ela vai poder envolver uma série de outros aspectos que vão dar margem a discussões interpretativas complexas e etc. Então, sem querer aprofundar muito nisso, claro, a gente pode voltar se vocês tiverem interesse, eu acho que, embora essa alternativa seja possível, ela deve ser trilhada com parcimônia e cuidado, sempre muito atenta ao fato de que a indelegabilidade das competências do CAD, ela não pode ser apenas formal, né? Se eu transfiro para painéis arbitrais e para trustees e outros mecanismos privados uma série de partes importantes do desenho dos meus remédios, e ainda que eu tenha a palavra final, mas eu dificilmente terei recursos para analisar a complexidade de todas aquelas informações que me chegam, na prática, eu tenho medo de que, ainda que por vias transversas, o CAD esteja abrindo mão
das suas competências indelegáveis, um cenário que não me parece desejável, e mais do que isso, não me parece possível do ponto de vista legal e constitucional. Então, eu acho que seriam essa, César e Maiara, as minhas primeiras considerações, claro, ansiosa também para ouvi-los e já deixando também claro para o nosso ouvinte que aqui nós estamos diante de um assunto que realmente é bastante complexo. Tentei dar uma visão panorâmica, mas cada pontinho dessa fala daria margem a inúmeras outras considerações. Então, eu agradeço imensamente pela atenção e, claro, fico aqui ansiosa para ouvi-los. Opa, obrigado, Ana. E, de fato, como você disse agora no final, cada uma dessas considerações suas é muito rica e geraria um debate amplo. Eu fico curioso, eu gostaria mesmo que você depois pudesse tratar um pouco, com um pouco mais de detalhe nisso. Fico curioso para saber qual que é a sua opinião a respeito dessa experiência mais recente do CAD em relação às arbitragens. Que eu acho muito interessante a solução que vem sendo adotada de uma espécie de oferta de arbitragem às potenciais vítimas, aos potenciais prejudicados pelos atos que esse controle de estruturas pretende evitar, né? Então, assim, no momento ali de estabelecer condições para aprovar uma operação, se estabelecem lá as determinadas vedações e se diz, olha, caso essas vedações sejam descumpridas, as potenciais vítimas vão ter o direito de ou ir à arbitragem ou escolher o Poder Judiciário. E as condições que caracterizam essas infrações estão definidas ali nos atos do CAD e na própria, digamos assim, na própria convenção de arbitragem dentro desse sistema de oferta aberta de arbitragem. E eu fiquei com a impressão de que essa é uma forma eficiente de controlar, de limitar os poderes do tribunal arbitral e de manter as coisas relativamente nos trilhos, assim, sob controle. Então, parece ter sido assim, uma solução cautelosa, dentro da linha do que você comentou. Um outro problema, como você disse, são os relacionados com a aplicação do direito concorrencial como mandatory law, né, como um direito não disponível, um direito cogente, imperativo, pelo tribunal arbitral em lides privadas, e essas completamente alheias ao controle do CAD, né? O CAD não tem como dizer de antemão pode aplicar o direito concorrencial nisso ou não pode aplicar o direito concorrencial nisso. O tribunal arbitral, à luz das alegações das partes, vai decidir, eventualmente, se ele entender que há uma questão concorrencial envolvida que não foi objeto de alegação, talvez até de ofício, vai levantar o tema e submetê-lo à discussão das partes, justamente porque a natureza de mandatory law é essa, de ser indisponível, né? E até outro tema aqui, eu vi que você fez a pergunta e não respondeu, eu vou te refazer essa pergunta ainda, que é afinal, as partes podem afastar a aplicação do direito concorrencial, pode dizer, olha, no nosso caso aqui, o direito concorrencial é irrelevante, a gente não quer que o tribunal decida isso. Alguém, a gente poderia dizer, não, tudo bem, as partes delimitam os poderes do tribunal do jeito que quiserem, mas a questão da mandatory law, né, do direito imperativo, é exatamente essa, de ele não ser passível de disposição pelas partes. Daí a questão vai ser saber, uma cláusula dessas é simplesmente inválida, e daí não tem arbitragem, ou ela é ineficaz e existe arbitragem, mas ela não é aplicável e o tribunal vai desconsiderá-la. Enfim, como você disse, tem assunto para a gente ficar discutindo aqui a semana inteira. Eu tenho aqui uma série de outras anotações, mas antes de tratar delas, eu queria passar a palavra, então, para... E mais uma vez agradecendo, Ana, pela riqueza aqui da sua exposição, né, que conseguiu concentrar em um tempo tão curto temas tão variados e importantes.
eu queria passar a palavra para a Maiara, para as suas considerações, e a gente continua, então, na sequência, a conversa. Maiara, por favor. Obrigada, César. Obrigada, Ana. É uma honra para mim estar no mesmo painel que você. A primeira vez que eu te ouvi falar foi há mais ou menos uns 10 anos, quando eu participei do PINCAD, e você sempre foi uma grande inspiração para mim. Então, muita satisfação que eu estou aqui no mesmo painel que você e tenho muito mais perguntas e questões para colocar para você do que propriamente considerações. Muito interessante a sua fala. Realmente é uma questão muito complexa, né? São dois mundos aparentemente bem diferentes, mas que no detalhe a gente vai vendo que tem muito a conversar. Uma questão que eu achei interessante, no começo da sua fala, você comentou a legislação nova do ano passado, que fez aí alterações na legislação de concorrência. E tem um ponto nesse debate que me chamou a atenção, até pela toda a trajetória e dificuldades e ainda grandes desafios na implementação, né, da arbitragem em questões concorrenciais. Tem um veto presidencial aí a um dos artigos, né? Havia um artigo na lei que trazia a obrigatoriedade, né, a tentativa de obrigatoriedade de inclusão de cláusulas arbitrais em controle de condutas, né, nos termos, aí, nos acordos feitos com o CAD. E esse dispositivo foi vetado, e aí as razões do veto, eu gostaria que, se você pudesse comentar um pouco sobre elas, porque eu achei elas um pouco genéricas e até simplórias. As razões são basicamente dizer que essa obrigatoriedade contraria o interesse público e essa disposição aumentaria os custos para as partes, no sentido de desincentivar que alguns agentes fizessem, celebrassem esses acordos, no sentido de não ter condições financeiras para cumprir com os custos da arbitragem. E eu gostaria de te ouvir um pouco a respeito disso, se você concorda, se você entende que essas razões seriam mesmo válidas para vetar esse dispositivo. Eu entendo que esse dispositivo seria um pouco complicado, né, assim, de você obrigar talvez as partes nesse sentido, mas talvez não simplesmente por essas razões. E além disso, a questão que você comentou sobre a preservação da competência do CAD também me pareceu muito importante, mas ao mesmo tempo complicada no sentido de incentivo à arbitragem, né? Qual seria o efetivo papel aí do CAD na arbitragem ou na implementação dessas questões? A gente poderia dizer que o CAD estaria mais como um papel ali de fiscalizador, no monitoramento dessas questões. Como que se daria isso na prática? É isso por hora. Obrigado, Maiara. Esse tema do veto presidencial ao dispositivo que foi incluído no ano passado, eu acho muito interessante e talvez assim sob um ângulo econômico seja interessante entender se não seria razoável que se tivesse mantido essa obrigatoriedade como justamente uma forma de tornar desnecessária a negociação pelo CAD da inclusão dessas cláusulas, né? Porque, obviamente, quando não há nenhuma dúvida de que ainda é possível que haja, de modo negociado, a inclusão de cláusulas em TCCs, tal como elas vêm sendo feitas nos ACCs. Né? Então, até hoje não existe, né? Até onde eu sei, em nenhum TCC, né, no controle de conduta, não existe nenhuma previsão, como existem nesses 8 ou 9 ACCs lá de controle de estrutura, uma previsão de oferta pública de arbitragem aos potenciais prejudicados. Mas, em tese, isso é possível e ninguém discute, né? Eu acho que ninguém duvida de que o CAD pode negociar isso. Só que, obviamente, quando ele vai negociar isso, ele vai... O
o infrator vai dizer, muito bem, eu aceito, mas eu quero alguma coisa em troca. Eu vou pagar menos multa, eu vou fazer alguma outra coisa, né, em troca de aceitar a arbitragem, porque se o CAD pede a arbitragem, é porque, né, dentro da negociação, é porque o particular vai ter o infrator vai ter que receber algo em troca. A lei, de certo modo, eliminava esse custo para a negociação do CAD. Mas eu ouvi também, eu queria até, só complementando a pergunta da Mayara, eu ouvi também de muitas pessoas a ideia de que nem todos os casos, ou, na verdade, a maior parte dos casos que são objeto de TCC não são esses grandes casos com grandes valores envolvidos, mas há uma pluralidade, né, enorme de casos até de pequeno porte, e que, então, essa obrigatoriedade seria inadequada em todos os casos, e que deveria haver uma liberdade maior do CAD para definir em que casos isso é importante. Então, eu acho que eu gostaria mesmo complementando a pergunta da Mayara, ouvir você, Ana, sobre a tua experiência em relação a isso. E eu só tinha mais uma perguntinha aqui. Você falou muito, e eu acho que de modo muito claro, sobre essa interação entre as competências do CAD e a dos julgadores jurisdicionais, árbitro ou juiz, né? Eu acho que foi muito interessante o que você pontuou, que mesmo o juiz, mesmo o judiciário está na mesma situação de produzir uma decisão que vai ter que conversar com as competências do CAD e não as suplanta, né? Mas eu fiquei com uma dúvida numa situação seguinte, em que o Tribunal Arbitral define um determinado montante de ressarcimento, reconhece que houve lá uma infração e estabelece que o ressarcimento é um valor X. Isso, pelo que eu entendi, não vincula o CAD. Mas você entende que o CAD poderia rever esse valor de ressarcimento também, que foi definido num processo escolhido por ambas as partes, ou ele manteria suas competências em relação a terceiros que não fazem parte do processo, ou eventualmente em relação à aplicação de sanções propriamente, em relação à contraparte naquele processo, né? De modo que aquilo que diz respeito aos direitos disponíveis das partes ficaria definido nos termos da decisão arbitral, e só aquilo que está alheio à disponibilidade das partes, né, as sanções ou interesse de terceiros, que continuariam sujeitos ao CAD. Basicamente, a minha pergunta é: o CAD pode ser um tapetão para a decisão arbitral, né, e a parte que recebeu um ressarcimento que ela considera indevido pode ir ao CAD e dizer, não, eu quero outra coisa, ou para esse fim a decisão arbitral é definitiva. Obrigado mais uma vez, Mayara e Ana, bola com você agora. Obrigada, gente. Olha, as perguntas são excelentes e realmente me fizeram agora ter certeza de que a gente precisaria de uma outra sessão mesmo para debater esses assuntos, né? E, Mayara, sobre o seu registro carinhoso, eu tenho a agradecer. Mayara, inclusive, foi minha aluna também, a gente teve o prazer de conviver juntas, então é sempre uma alegria para um professor, Mayara, tenha certeza, ver os alunos brilhando, como é o seu caso, então é muito bom estarmos juntas aqui. Bem, em relação à questão da oferta da arbitragem, né? Aqui a gente está diante realmente de uma questão delicada, todos nós acompanhamos isso, a gente viu que na época, inclusive, se resgataram várias das discussões na época da alteração da lei das SA, né? Bom, em que medida a gente vai poder impor, né, a arbitragem em determinadas circunstâncias e etc. Então, acho que aqui a gente tem que realmente separar o que é o incentivo e o que é a imposição. Porque, como incentivo, essa oferta de arbitragem, ela me parece uma excelente alternativa. E ela só beneficia as vítimas, né? Porque, a rigor, a gente não está dizendo que as vítimas necessariamente precisam ir para a arbitragem. Elas aderirão ou não àquela oferta. Elas ainda terão a possibilidade de, caso queiram,
se utilizarem do judiciário com todas as ações coletivas e etc. Mas é uma via a mais, e me parece que, ainda que essa questão ela dependa muito do desenvolvimento da arbitragem coletiva, mas me parece que quanto mais a arbitragem coletiva se desenvolver, mais essa alternativa pode ser extremamente interessante para o ressarcimento dessas questões. Agora, no que diz respeito à imposição, aí realmente eu confesso para vocês que eu tenho algumas dificuldades, tá? Eu não sei se eu teria uma posição tão fechada a respeito da impossibilidade ou não dessa regra. Eu concordo com a Maíra que as razões do veto, ainda que existam questões para serem colocadas, elas não estão retratadas nas razões específicas do veto, que são extremamente superficiais e genéricas. Eu lembro que na época, inclusive, se alegou que isso podia prejudicar a vítima. Eu acho que a questão aqui não é a vítima, são realmente as partes que fazem parte desse acordo, né? E eu acho isso muito interessante, porque eu, particularmente, e aí eu preciso fazer outro disclaimer até para manter um pouco o dever de coerência, né? Eu estava no CAD quando a gente negociou hoje as regras atuais para os termos de compromisso de cessação. E na época havia uma cláusula dizendo que, se você fosse fazer uma negociação com o CAD, no caso específico de cartel, você teria que reconhecer a culpa ou a participação. E eu sempre achei essa cláusula muito extrema. Às vezes, até o argumento que era utilizado para a defesa da cláusula era o argumento econômico. Era dizer, olha, o CAD só tem interesse em fazer esse tipo de acordo no caso de cartel nas hipóteses em que a parte reconheça a autoria, porque senão para nós não é interessante. Mas eu pensava sempre do lado do administrado, eu dizia, olha, nós estamos aqui no âmbito de um direito administrativo sancionador. Mesmo quando a gente está numa seara de cooperação, e vamos colocar esses acordos, né, dentro dessa seara, o particular está sempre com a faca no pescoço. Nunca é propriamente uma negociação balanceada. Então, eu sempre tive muitas dúvidas no sentido de cláusulas impositivas, especialmente considerando que eu não acho que seja uma relação propriamente simétrica entre a administração e o administrado numa situação como essa. Já tive oportunidade, por exemplo, de participar de negociações com clientes que se achavam inocentes e que eu achava que eram inocentes, mas que assumiram essa cláusula porque diziam, olha, prefiro uma solução consensual e estou disposto a fazer qualquer coisa que o CAD me exija do que correr o risco, inclusive reputacional, de passar por um processo como esse. Então, essa a minha principal questão. Do ponto de vista do direito administrativo sancionador, e considerando que esse acordo não pode sair dessa seara, e aqui há muitas garantias para os acusados e para os investigados, não me parece que, como regra, devesse haver a imposição de questões dessa magnitude. E que, conforme o caso, o César mencionou muito bem, há casos e casos. Né? Então, quando a gente fala até de ônus excessivos para os agentes econômicos, a depender do caso, isso poderia acontecer sim. Né? Em muitos casos, nós estamos falando de TCCs, de pequenos cartéis, de cartéis de combustíveis em um determinado município, etc. Então, uma regra geral que poderia, em casos grandes, com grandes agentes econômicos, não gerar efeitos tão adversos, ao meu ver, ela poderia criar algumas complicações em alguns casos concretos, mas digo isso para falar que realmente não é uma questão em relação à qual eu tenha batido o martelo, mas eu tive sempre dificuldade com essa imposição. Sempre me pareceu que o ideal seria que o CAD pudesse apresentar isso no âmbito da negociação. Isso envolve mais custos, o César já colocou isso, mas a autoridade também, César, ela já tem uma posição de tanta diferenciação nessa negociação que, em muitos casos, ela não precisa de uma regra. Ela simplesmente chega e diz, olha, eu não vou assinar esse acordo se não houver essa cláusula. E, em muitos casos, é assim que acontece. Né? Então, se por um lado eu tenho dúvidas sobre a própria constitucionalidade de uma cláusula como essa, no âmbito de um direito administrativo sancionador, por outro lado, eu não acho que a remoção tenha retirado tanto assim do CAD, né, ainda que aumentando um pouco os custos da negociação, o poder de, ao fim e ao cabo, acabar implementando soluções como essa. E me parece que a solução em si,
né? Ela é muito interessante porque ela dá uma opção a mais, e me parece que aqui o CAD, quando adota esse tipo de questão, ele sim fomenta esse enforcement privado e, ao meu ver, de uma maneira totalmente legítima e desejável. Outro ponto que vocês colocaram, que eu achei também muito interessante, né? A questão da ordem pública. Esse é um ponto quente, né, César? Porque na época que eu cheguei a escrever sobre esse tema, eu fiz alguma pesquisa e muitos diziam, olha, isso é ordem pública, por mais que seja um litígio privado, a gente não pode abrir mão da ordem pública ou das leis mandatórias, como você mencionou. Eu lembro que eu cheguei a ver um doutrinador dizendo que o ideal é que os árbitros nem aceitassem participar de um tribunal arbitral mediante essas circunstâncias. Eu lembro que eu fiquei até atenta, né? Que ele dizia, olha, aqui vai muito além da possibilidade de disposição das partes e há até uma questão de responsabilidade pessoal do árbitro, né? Que não poderia assumir um compromisso como esse de abrir mão da ordem pública no momento da decisão. Né? É claro que o que é exatamente não abrir mão dessa ordem pública? Isso envolve, muitas vezes, muito mais do que simplesmente considerar as questões concorrenciais no julgamento da lei de privada. Né? Eu também acabei deixando uma questão sem resposta, que é uma provocação que eu vi na doutrina, dizendo, bom, numa situação como essa, em que, por exemplo, árbitros identifiquem um cartel, um ilícito concorrencial gravíssimo, eles teriam, por exemplo, a obrigação de denunciar para o CAD, de notificar as partes para que elas tomem alguma providência, né? Então, vejam que estamos falando aqui de uma questão que é muito delicada, né? Estamos, claro, diante de uma série de peculiaridades da arbitragem, mas assim como juízes, quando se deparam com ilícitos que dizem respeito à ordem pública, eles têm a obrigação de tomar as devidas providências, o que se deveria esperar de árbitros diante de uma situação como essa, talvez até por uma questão de conforto, sempre essa advertência desse professor, se não me falha a memória, era um professor italiano, Brosolo, alguma coisa assim, ficou na minha cabeça, talvez melhor fosse nem entrar nesse painel arbitral, para não ter que me ver, né, numa dificuldade tão grande entre essa, né, em que simplesmente o árbitro não tem condições, muitas vezes, de cumprir o seu encargo, né, levando em consideração tudo aquilo que ele teria que respeitar. E, por fim, me parece que sobre essa interação entre a responsabilidade administrativa e civil, me parece, sim, César, que o CAD jamais poderia interferir de qualquer forma na sentença arbitral que fixou determinados danos. Até porque é possível que haja o ilícito civil sem que haja o ilícito administrativo. Isso está totalmente dentro da lógica dessa interação e, às vezes, o argumento concorrencial foi utilizado para reforçar o ilícito privado, o que não quer dizer que necessariamente teria havido o ilícito administrativo. Então, me parece que, sob vários aspectos, o CAD não poderia e não deveria entrar nesse mérito. Agora, há uma discussão muito interessante que decorre da sua pergunta. Eu sei que o nosso tempo está chegando ao final, eu vou tentar ser o mais rápida possível, que é o seguinte: a sanção e a indenização, elas, de certa forma, precisam ser vistas também sob uma perspectiva de harmonização. Então, o que alguns diriam é, se já houve uma sanção, uma indenização muito pesada, talvez aquilo tivesse que ser considerado pelo CAD no momento da fixação da sanção. Porque, do ponto de vista do enforcement, ainda que o enforcement público e privado sejam distintos e separados, ao fim e ao cabo, eles se unem nessa missão, que é a de assegurar a prevenção, a própria reparação, em muitos casos, e também a punição do agente. Então, talvez o recomendável numa situação como essa fosse que o CAD, partindo da premissa de que já houve uma condenação, né, e em verbas que muitas vezes são extremamente expressivas, levar aquilo em conta no momento da fixação da sanção. E alguns sustentam que, até do ponto de vista da individualidade da pena, da proporcionalidade da pena, e, mais uma vez, de uma série de princípios de direito administrativo sancionador, a responsabilidade administrativa e a civil precisam, de alguma maneira, ser vistas sob uma perspectiva integrada. Porque se cada um, né, na lide arbitral, todo mundo começar a dar ressarcimentos, ainda mais se a gente for trabalhar hoje com os danos transindividuais, extrapatrimoniais, que podem aumentar consideravelmente, né, eventualmente,
o valor de uma indenização, talvez esse seja um problema mais focado no judiciário do que propriamente na esfera arbitral, mas é só para mostrar que isso é uma faca de dois gumes, né? E que ainda que sejam instâncias separadas, assim como muitas vezes o juízo civil tem que analisar já a sanção que foi dada pelo CAD, seria interessante que o CAD também pudesse, se fosse o caso, né, ao fixar uma sanção, ele já tem uma indenização, aquele valor me parece que seria um parâmetro importante para ser considerado também no momento da dosimetria da sanção. Mas, repito, os assuntos que vocês nos trazem aqui são extremamente fascinantes, né? E certamente a gente poderia ficar aqui bastante tempo desdobrando cada um deles, mas eu tenho medo aqui que o tempo não nos permita tudo isso, né? Obrigado, né? De fato, a gente já está chegando aqui no final do nosso tempo. Eu queria, mais uma vez, agradecer você por essa riquíssima conversa, tantas coisas que foram levantadas hoje aqui que nos deixam com a missão e a curiosidade de aprofundá-las aqui na sequência. Esse último ponto que você estava, ou na verdade não o último, penúltimo ponto que você estava mencionando sobre esse dever de reportar e essa comparação entre a situação do árbitro e a dos juízes em relação à constatação de ilícitos que afetem a ordem pública. Não? Essa é uma discussão que, como você sabe, que vem se desenvolvendo muito em relação à corrupção. Uhum. E em que há já um debate, e tal como você disse aqui, um debate também sem solução sobre em que medida o árbitro deve ou não, tem opiniões nos dois sentidos, mas eu me lembro de um doutrinador que, de forma semelhante a esse que você mencionou, esse italiano, dizia que nesse tipo de situação, o árbitro está entre aquela história, entre a cruz e a caldeirinha, né? Entre a rock and a hard place, e que o seu melhor é não estar nessa situação, né? Mas às vezes acontece, justamente por definição, essas coisas acontecem no meio do processo, porque não é algo que seja detectável lá no momento de se aceitar a designação como árbitro. E então, em todos esses casos, o direito concorrencial é exatamente igual ao problema da corrupção em relação a isso. O árbitro vai estar mesmo numa situação muito delicada e certamente as suas lições de hoje aqui vão ser inspiradoras para quem estiver numa situação dessa e tiver que tomar essa decisão. Mas obrigado mais uma vez, Ana, obrigado, Maiara, e eu gostaria, então, de, encerrando aqui esse nosso episódio, convidar mais uma vez a todos, a todas, que continuem acompanhando o canal Arbitragem e esses episódios mensais do programa Direito Público em Debate. E nós nos vemos num dos próximos episódios. Obrigado e até a próxima. Obrigada. Obrigada, gente. Foi um prazer.